Muito boa noite, você que acompanha a Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. E bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Canção Nova, iniciando mais um Além da Notícia. E todos contentes por ter você aí do outro lado também, aqui sempre acompanhando a programação da Canção Nova. Você já sabe, este programa se caracteriza por trazer assuntos de atualidade, de extrema importância e que entram na vida da gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema de igreja importantíssimo, mas que ele vai além também. Ele é de igreja porque já é de casa, porque já é da sociedade, já é do mundo. Nós vamos falar sobre uma pastoral que eu pouco conheço sobre ela. Para mim, uma das pastorais mais modernas que a Igreja Católica pode ter e que vai ser para todos nós certamente uma grande surpresa. A pastoral do empreendedor. E quem é o empreendedor? E por que uma pastoral para e sobre o empreendedor? Nós vamos mergulhar no mundo do trabalho, no mundo das empresas, nós vamos mergulhar também numa questão que é muito interessante para nós. A igreja sempre olha para o pobre. E por que que a gente muitas vezes também não se atenta que olhar para o pobre é olhar também para aquele que pode estar sempre auxiliando, trabalhando para que o pobre tenha uma melhor qualidade de vida, uma melhor dignidade ou uma dignidade. Bom, nós vamos falar sobre pastoral do empreendedor e este assunto será tratado com o fundador dela na Igreja Católica aqui no Brasil, Frei Rogério Soares. Bem-vindo, boa noite, Frei. Boa noite, Ronaldo, boa noite e boa noite a todos. Olha, eu confesso que fiquei surpreso quando ouvi falar de pastoral do empreendedor e o senhor é padre mercedário da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, uma ordem que foi fundada em 1218 na Espanha por São Pedro Nolasco, e a missão dessa ordem é resgatar os cristãos. Tem alguma semelhança com essa pastoral? Sim, muita semelhança, porque São Pedro Nolasco era um empreendedor. Ele era um comerciante em Barcelona e fazia comércio com os muçulmanos. Os muçulmanos queriam invadir toda a Espanha, queriam dominar, e o comércio era um ponto em comum, e São Pedro Nolasco era comerciante, um empreendedor da época. Muito cristão e muito mariano, ele via aquela situação dos cristãos que eram raptados, aprisionados pelos muçulmanos e feito reféns. Então ele começou a comprar a liberdade desses cristãos e devolver à família. Assim começa a nossa ordem, a Ordem de Nossa Senhora das Mercês, para a libertação dos cativos, que existe há 800 anos. Um negociante de almas, São Pedro Nolasco. Exatamente. Ele levava produtos da Espanha, né, de Barcelona, para o norte da África e vendia para os muçulmanos, trazia especiarias, ele já era um comerciante. E depois se transformou um redentor de almas, como Jesus Cristo. A gente vai falar sobre empreender, que é comercializar, que é comerciar, que é negociar. O negócio sempre esteve presente na história da humanidade, em todas as civilizações, não é? As negociações, não é? É verdade. As transações comerciais, elas remontam para a história da humanidade, vamos dizer assim. Se começou a fazer trocas de serviços, troca de produtos, trocas de alimentos. Daí nasce a moeda, e a moeda se torna o instrumento de troca, e nascem os mercados, as feiras, os lugares de vender. Nós temos na nossa genética essa coisa de empreender, de comercializar produtos, até para a vida acontecer. Eu tenho um produto, o outro tem outro, eu tenho feijão, o outro tem arroz, então a gente faz esse intercâmbio, aí nasce o empreendimento. Inclusive nos interiores isso ainda é muito comum, se troca produtos, né, quando se tem pouca moeda, não é? Exatamente. Ainda nos dias de hoje. Eu sou lá do interior do Piauí, aliás, o senhor também é. Sou do Piauí. Qual a sua cidade? São Raimundo Nonato. São Raimundo Nonato, também fica um pouquinho mais distante, mais para frente, Valença do Piauí. Ô Frei, mas vamos lá. Bom, falando sobre pastoral do empreendedor, por que e quando foi que Deus lhe deu essa intuição? Então, eu sempre tive algo com empreendedorismo. A minha primeira empresa eu criei a minha primeira e última, né, com 17 anos de idade, no Piauí ainda, e trabalhei com contabilidade também na minha pré-juventude. Tenho algo com empreendedorismo e sempre fui também ligado ao social. Essa é um pouco a minha história. E quando eu me tornei pároco em Salvador, Bahia, na paróquia Nossa Senhora da Luz, eu via que era uma paróquia com muitos empreendedores e me sentia inquieto, porque eles precisavam de um espaço, de um lugar para manifestar a sua fé e para serem reconhecidos e olhados pela igreja. Eu olhava para os empreendedores e via os empreendedores como ovelhas sem pastor. Quem pastoreia esses empreendedores? Quem fala ao seu coração?
São pessoas que trabalham tanto, são pessoas que trabalham mais do que os seus próprios colaboradores. Chegam mais cedo, saem mais tarde e vêm à missa. Então eu tinha essa inquietação. Foi quando a igreja lançou um documento, as Diretrizes Gerais para a Nova Evangelização 2011-2015. E no finalzinho desse documento a igreja diz, os bispos dizem que era necessário fazer um trabalho pastoral com os empreendedores, empresários. Quando eu vi essa frase, que é na última página desse documento, eu disse, a igreja está pedindo. E talvez, não sei se foi só eu que vi esta linha, bem escondida, mas bem visível ali nessa última página do documento. Eu disse, então nós vamos fundar um movimento, uma pastoral. Eu partilhei essa inquietação com o padre Joãozinho, que dos Deonianos, ele gostou muito da ideia. Querido padre Joãozinho, boa noite também, bem-vindo. Imagino que o senhor esteja nos vendo, se tiver tempo, claro. Então, com ele, a gente começou a articular encontros e fizemos o primeiro encontro para católicos empreendedores no Brasil. E esse encontro aconteceu em Salvador, em 2011. Ele foi um dos palestrantes, tivemos outros palestrantes. Daí, então, nós sempre fizemos encontros de católicos empreendedores. Está acontecendo em Salvador, já vamos para o 8º encontro. Está acontecendo também em outros lugares, como São José do Rio Preto, com o padre Ernesto, que foi o segundo padre a acolher a pastoral aqui no Brasil, na paróquia Nossa Senhora do Brasil. E depois se espalhou, foi para Curitiba, foi para São Paulo, foi para também Cuiabá, fomos para outros estados e outras cidades. E esse encontro vem em Maringá também, e esse encontro vem se espalhando. E a pastoral também vem sendo fundada em várias paróquias. Assim nasceu a pastoral em 2011, com o primeiro encontro de católicos empreendedores em Salvador. Muito bem, católicos empreendedores, empresários. Frei, a igreja tem, inclusive virou lema, não é? Uma missão e um olhar preferencial pelos pobres. Os empresários, as pessoas ricas, os empreendedores, eles sentem-se talvez um pouquinho deixados ali de lado, ou talvez sintam-se não tão bem vistos, tão bem acolhidos na igreja? É uma curiosidade. Ronaldo, é uma ótima questão que você está colocando. É uma questão hoje central para que a gente possa discutir em sociedade e na igreja. No Brasil, de uma forma geral, não só no ambiente de igreja, o empreendedor, o empresário, ele não é bem visto. Talvez por uma má interpretação, uma forma de olhar marxista, onde aquele que cresce é porque está explorando os mais pobres, a classe trabalhadora. E isso faz com que se tenha uma visão negativa do empresário. E não é um bom olhar, devemos purificar este olhar. Porque nós temos no Brasil muitos empresários, muitos empreendedores que movem este país de forma honesta. Então, olhar dessa maneira não ajuda muito. Outros países desenvolvidos não têm esse olhar como nós temos aqui. Na igreja também, esta visão, ela de certa forma incorporou. E em alguns momentos, em alguns setores, não é que se excluiu o empresário, o empreendedor, mas não teve um olhar. A gente ficou sempre focado na classe trabalhadora, nos pobres, que é realmente a nossa opção, e nós deixamos de olhar para aqueles que podem fazer muito pelos pobres e podem fazer muito pela classe trabalhadora, que são os próprios empresários, empreendedores, aqueles que têm nas mãos os recursos, as possibilidades. Então, e na igreja também nós tivemos um tempo em que o lucro ele era mal visto, como se fosse algo pecaminoso, lucrar, como fosse tirar algo de alguém. E a gente percebe, até olhando a doutrina social da igreja, que o lucro faz parte das relações comerciais desde sempre. O lucro é a paga, a única maneira que a empresa tem de crescer e fazer movimentar o seu empreendimento. Então, lucrar não é pecado, lucrar não é feio. Então, essas duas visões, de que o lucro é pecaminoso e essa coisa de que a classe empresarial cresce porque explora a classe trabalhadora, são visões negativas. E nós, com a Pastoral do Empreendedor, a gente vem desmistificar esta mentalidade para abrir mais horizontes e possibilitar que nós possamos nos dar as mãos. É tempo de nos dar as mãos, não é tempo de divisão. Essa divisão de classe, para mim, já é algo ultrapassado. Foi uma leitura da realidade, Ronaldo, uma leitura que ela está já com seus dias contados. Eu acho que não se pode mais ler
a realidade com lutas de classe. Nós temos que ler a realidade hoje com criar pontes, fazer parcerias, criar redes. Eu gosto muito dessa coisa de criar redes. Nós podemos criar redes entre classe trabalhadora, empresarial. O mundo do trabalho vem se modificando e modernizando bastante e nós queremos crescer juntos. E os empresários, empreendedores já se deram conta de que para que ele possa crescer, ele precisa de ter uma classe trabalhadora também bem formada, bem acolhida, bem olhada. Por causa desta visão que o senhor está nos trazendo aqui, que eu quero parabenizá-lo. Eu estou aqui felicíssimo de ouvir o que estou ouvindo, de perceber uma pastoral como esta na nossa igreja. Mas por causa desta visão, a pastoral do empreendedor, o senhor mesmo já foi confrontado por alguém que não compreendeu, mas no segundo momento, depois que ouviu, mas ouviu mesmo com o coração também, aí pôde, sim, agora eu estou entendendo. Exatamente. Eu fui mal compreendido já em alguns lugares, porque quando se fala em empreendedor, já se pensa logo em dinheiro. Não necessariamente isso é verdade, porque empreender é você colocar em movimento uma ação que busca resultados de forma otimizada e que quer alcançar uma meta. Isso é empreender. Então, todos nós empreendemos de alguma forma, se nós queremos ter sucesso. Então, pastoral do empreendedor não é questão de se busca dinheiro. Outros pensaram que era uma pastoral para captar recursos para a igreja. Não é uma pastoral para captar recursos para a igreja. É uma pastoral para cuidar do ser empreendedor. Não tanto do seu CNPJ, da sua empresa, mas do ser, da pessoa do empreendedor. Pessoa. Olha que coisa do bonita. Ser humano. Por isso que o nome é pastoral do empreendedor. Nós olhamos para a pessoa, ali tem um coração que bate. Não é pastoral da empresa, das empresas. Não é pastoral da empresa, Muito não. bem explicado, São ótimo. das pessoas, nós cuidamos do CPF. O Padre Joãozinho gosta de dizer que a gente cuida do CPF. E não do CNPJ. E não do CNPJ, exatamente. Nós cuidamos da pessoa. Ali tem um ser, tem alguém que tem fé, que se ajoelha na igreja, que vem rezar. E fé tem muito a ver com empreender. Quando você abre as portas do seu negócio, ali, sobretudo no Brasil, é um ato de fé. Um ato de fé. Frei, e podemos olhar, inclusive, por exemplo, para a nossa própria vida. Quem, por exemplo, casa, está empreendendo uma família. Quem vai adquirindo a sua casinha, o seu carrinho, os seus bens, está empreendendo. A igreja é uma grande empreendedora, não é? Então, todo aquele que vai progredindo, prosperando, ele está empreendendo. Exatamente. Não é? A dona de casa é uma empreendedora. Isso não é pecado. Não é. A dona de casa é uma empreendedora. Ela consegue fazer com pouco, alimentar toda a família, ela consegue organizar para que aquele salário no final do mês chegue. Isso é empreender. Né? Consegue buscar sempre formas de melhor atender a família. Tudo isso é empreendedorismo. O empreendedorismo de forma alargada, todos aqueles que estão buscando meio de subsistência e também de alcançar os seus objetivos. Seus objetivos. É claro, e aí a gente falando, claro que a gente está aqui exemplificando de forma bem simples para chegarmos a esse entendimento, mas aí chega justamente no grande objetivo dessa pastoral, que é alcançar aquele que foi empreendendo assim, com naturalidade, e chegou a grandes empreendimentos. Então é dessas pessoas, naturalmente, que essa pastoral se põe à disposição para cuidar, para acolher, para estar ao lado dessa pessoa, para que ela se sinta tão amada quanto o mais pobre que chega na igreja. É isso, entendi? Exatamente. Nós, claro, quando eu celebrava missa para empreendedores, em Salvador, nós celebrávamos missa para empreendedores ou com empreendedores. Todos vinham, tanto o grande empreendedor, empresário, como o pequeno. A pastoral do empreendedor acolhe a todos, porque todos têm a mesma essência. Todos, uns podem ter mais recursos para empreender mais, outros têm menos recursos, empreendem menos, mas todos têm a mesma essência. Nós vamos então nesta pessoa que tem a essência empreendedora. Por isso que a pastoral ela é uma pastoral aberta. E para os grandes nós convidávamos também que eles trouxessem os seus colaboradores para a missa. Olha que beleza. Nós tivemos missas onde estava lá o dono com os seus colaboradores juntos na mesma celebração. Fantástico isso. Ou então, quando eu criei ações também, que era ir na empresa, evangelizar dentro da empresa. Como você disse, não evangelizar a empresa, os proprietários e os colaboradores. Quantas tardes de louvor eu fiz dentro de empresas, celebrações da palavra dentro das empresas, e todos me diziam como o clima
institucional, aquilo que se fala muito, clima institucional dentro de uma organização, como mudava com a nossa presença e a nossa celebração. E até esse povo mais distante, nossa, mudou a energia aqui dentro. Então, se mudava a energia, se mudava com aquela celebração de mas peraí, olha, atenção, gente, olha, o Frei Rogério hoje está em Brasília, então Brasília, por favor, procurem o Frei Rogério. Mas a Pastoral do Empreendedor, eu vou falar daqui a pouco onde ela está presente e onde ela não está, o que é possível se criar aí, o Frei vai dar todas essas dicas aqui no programa de hoje também, para dizer que tudo isso que eu estou escutando o senhor falar aqui, eu já estou desejando que Brasil afora isso aconteça, que empresas convidem sacerdotes para fazer esse trabalho lá dentro, que sacerdotes despertem para fazer esse trabalho também. É neste meio, neste ambiente, que também tem a mesma necessidade de quaisquer outros ambientes. Mas peraí, Frei, daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente continua essa nossa conversa aqui, ok? Intervalo e voltamos já já.